Olá pessoal, começamos aqui mais um culto Hope no nosso canal da Igreja Batista da Lagoinha, Vila da Serra, para abençoar aí a sua semana e a sua vida. O tema de hoje vai ser fim de ano e novo ânimo. A gente pensa que o fim do ano certamente traz ali aqueles pesos, aqueles dessabores ali do ano e também de algumas conquistas, né, que às vezes nós relativizamos porque no paralelo ali as conquistas, já não fazia mais do que obrigação. Não. Nós vamos falar sobre isso, nesse renovo, nesse ânimo novo para a sua história, para a sua vida. Então fique conosco. Aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse link aí para todo mundo. Claro, deixa o seu joinha aí para a gente e também, claro, verifique se você já se inscreveu em nosso canal. Isso tudo nos ajuda com o engajamento para que essa mensagem alcance aí muita gente através aí da sua vida também. Fechado? Então vamos lá, aqui em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 20, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. E aí, com esse texto, deu já para dar uma melhorada aí nesse ânimo para aquilo que vem pela frente? Porque a nossa vida não é só de retrovisor que nós vivemos, não. Nós vivemos de um grande para-brisa e é isso que nós temos trabalhado aqui nesse culto todas as segundas-feiras. Então, eu pergunto para você, e como está aí a sua alma? Está cansada? Você está cansado? Está exausto? Mas quando a nossa alma ela está cansada, o que é a nossa alma? É esse armazém das nossas emoções, dos nossos sentimentos, ali daquilo que já nos aconteceu, daquilo que nós esperamos. Como que está esse armazém aí? Está tudo em baixa? Como é que está? São essas reflexões que nos fazem pensar que aqui Jeremias, num período muito difícil, um momento que para ele particularmente era muito difícil, momento que ele estava assim desesperançoso até de muita coisa, principalmente nesse elo de ligação entre a sua fé e a sua realidade. Ele aqui então estava nos ensinando sobre quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, comece aí já a exercitar na sua vida aquilo que pode dar esperança olhando. Mas não trate esse texto de uma maneira isolada. Não trate como se fosse ali uma varinha de condão, de pirim-pim-pim, que você bate e tudo muda de uma hora para outra. Não, porque há todo um aprendizado que nós precisamos considerar. Especialmente de que as nossas melhores emoções, a felicidade ali, vindo ali da alegria, né, a esperança, todos esses são sentimentos que não são espontâneos. Nós precisamos colocá-los, decidi-los ali, decidir para usá-los. Fechado? Então, saiba que, especialmente a esperança, é uma decisão espiritual, é uma decisão emocional na nossa vida. E a psicologia moderna ela vai nos observar exatamente esse contexto que diz que a esperança não é negar uma realidade. Esperança é dar ao futuro uma voz de comando, uma voz mais forte do que o trauma que nós vivemos. E eu quero te ensinar que trauma nós vivemos quando éramos pequenos, né? Ali na nossa primeira infância. Depois disso, nós vivemos processos traumáticos. E hoje, se a gente for considerar como adultos, conscientes da realidade, conscientes da fé, nós vamos entender que esse trauma é como se a gente pensasse assim, alguma coisa externa me aconteceu. E muitas vezes nós confundimos isso com culpa. E a culpa é o quê? É dizer que eu sou o responsável por tudo que me aconteceu. É por isso que nós nos cansamos, por isso que nós nos desanimamos. Então, se é fim de ano, ânimo novo aí para frente. Fim de ano, ânimo novo. E é isso que eu quero trabalhar com você aqui, pensando que trazer a memória, pense aí, trazer a memória é um verbo que vai nos indicar escolher lembrar. Eu escolho lembrar, é algo intencional. E aí, à medida dessa intencionalidade, é que vai ser a condição de
condição de ser mais intenso na sua história e o que você escolhe lembrar. Será que é aquela palavra que lançaram sobre a sua vida? Será que é aquela palavra que vai contra as Sagradas Escrituras? Aqui está dizendo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Está falando de um amor leal, de um amor constante da parte de Deus, porque nós temos a cada novo dia, ainda que você não acredite, ainda que você não saiba quantos dias você tem pela frente, quantas manhãs você terá pela frente, mas se hoje você se levantou, essa misericórdia, ela se renovou na sua vida. E esse renovo nos fala sobre graça diária, porque Deus ele não vai trabalhar conosco tão somente, porque senão seria muito fácil. Aí ele nos traz essa ideia de dependência dela, de intensidade dele aqui a cada dia, nessa provisão contínua, assim como for ali na saída dos hebreus do Egito. Não é? Ali no deserto, eles saíram do Egito levando consigo prata e ouro, a Bíblia diz que eles estavam ali riquíssimos. Imagine só a situação, um dia paupérrimos, escravos, vivendo ali essa dualidade ali entre a maldição e a bênção, a praga e a bonança. No outro dia eles saem disso tudo, deixando para trás luto, deixando dor, mas já livres e ricos. Meu Deus, que esperança que é essa? Mas para que essa riqueza toda num deserto? Para que serviria isso ali num primeiro momento? Então, a gente tem que saber que vamos ter os planos para o futuro, mas a condição especial de vivermos ali o diário, aquilo que é naquele momento. E aí entra o que o nosso querido Jeremias aqui coloca como sendo ali a porção diária dele era o Senhor. Era o suficiente para tudo quanto ele precisava. Veja bem, Jeremias, ele nos mostra que a nossa mente é esse campo de batalha. Ele, se você for discorrer aí sobre todo o texto aí de Jeremias capítulo 3, especialmente, do verso vamos dizer 15, vai dizer assim, fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me lembrar com pedrinhas de areia, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Olha só o que Jeremias está nos ensinando, que ele tinha perdido tudo. Ele estava perdendo a sua fé, a sua alma estava cansada, estava exausta, ele estava olhando para o seu ano seguinte, já sem qualquer tipo de esperança. Mas observem aqui, ele perdeu tudo. Ele só não perdeu a Deus. E é aqui que nós travamos essa batalha. A gente aprende que a ansiedade e a depressão, elas são alimentadas de acordo com as memórias e as narrativas aí dolorosas da nossa história. Nós sofremos por antecipação, ou seja, nós ansiamos por uma resposta e essa resposta, essa decisão, esse conselho, tudo isso com base naquilo que nós passamos. 90% daquilo que nós tememos não nos acontece. Por quê? Porque nós estamos gastando ali as nossas melhores emoções nessa ansiedade e nessa depressão. A vida, meus irmãos, ela nos faz sermos como uma grande biblioteca. Nós somos essa grande estante ali emocional, essa grande estante de colocar livros, estante mental, que nós temos ali vários livros, não é? E nessa biblioteca, nós não podemos escolher quais livros a vida nos colocou. Nós temos livros de sonhos, temos livros de fantasias, temos livros ali de planejamentos, livros de realizações, não é verdade? Temos um livro de fé que é colocado em nós, mas veja bem, quais são os livros que controlam hoje a sua vida? Quais são os livros que você escolhe abrir, sacando ali, retirando desta estante mental aí?
Você precisa, então, pensar que esse é um exercício que só compete a você. Assim como nós aprendemos em Provérbios que, sobre tudo que devemos guardar o nosso coração, porque é daqui que procedem as fontes da vida, e isso nos norteia que é uma decisão particular e que nós vamos escolher como usar dessas fontes aí de vida ou de morte. Se a gente vai guardar no nosso coração, não está falando que Deus tem que guardar o nosso coração, porque quando nós guardamos o nosso coração, nós vamos saber aquilo que nos é mais caro, aquilo que nos é mais prazeroso e tudo, mas não devemos viver esse hedonismo, do amor pelo amor, do prazer pelo prazer. Não, isso é ilusão, isso é utopia. E aqui o nosso querido Jeremias, ele nos ensina que ele decidiu abrir um livro, e esse livro foi o da fidelidade de Deus. Fé é exatamente andar dar esses passos na fidelidade de Deus. Você está dando os seus passos de vida, os seus planos para 2026 estão pautados na fidelidade de Deus ou na força do seu braço? Estão ali conforme a vontade de Deus ou segundo o seu querer? Você vai fazer uma viagem agora de férias, descansar com a família, segundo a poupança que você fez aí durante esse ano? Ou você, mesmo tendo uma poupança aí gorda, né? Você vai fazer os seus planos de viagem segundo a vontade de Deus e a fidelidade de Deus? Pense nisso, porque são nessas pequenas coisas que nós aprendemos como mudar aí esse nosso roteiro para que o nosso ânimo ele se renove, não é? Então, nós vamos saber que, por exemplo, nessa travessia do deserto do povo hebreu, eles ganharam ali os seus pães, mas o pão de ontem não serviu para eles no dia seguinte. É a mesma condição das misericórdias do Senhor. Não é? As misericórdias do Senhor elas se renovam, elas se tornam novas, elas não se repetem, elas não se reproduzem ali, olha, se replicam ali, não. Elas se renovam, ou seja, fazem novas a cada nova manhã. E é por isso que eu quero aqui te desafiar que essa porção é que sustenta a nossa alma. É isso que vai fazer com que esse armazém ele esteja bem guardado, o nosso coração esteja bem guardado, para que tenhamos força, fôlego para caminhar aí os nossos dias. A gente já sabe que os dias são maus. O Senhor Jesus nos advertiu sobre isso. Olha, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, precisamos desse bom ânimo. E aí nós vamos entender que essa porção é como uma âncora para nós. No nosso barquinho, velejando na nossa história, nós vamos lançar essa âncora. Para quê? Para pararmos? Não. Às vezes é para nos dar a estabilidade, porque nós não temos domínio sobre a tempestade. Nós temos o controle e podemos ter o controle do nosso barquinho, da nossa casa, da nossa família. A gente tem um certo controle sobre isso. E a âncora vai nos ajudar nessa estabilidade quando sofrermos ali algumas poderosas e adversas tempestades. Concorda comigo? Então, em aplicação prática, pratique essa memória espiritual. Continue vivendo aí e desenvolvendo essa substituição de pensamentos. Pensamentos tóxicos vieram, coloque pensamentos de paz, pensamentos de bênçãos aí. Comece a trazer memória daquilo que Deus já fez na sua história. Comece a pregar para você mesmo. E lembre-se, não é preciso força para viver um mês, um ano inteiro. Nós precisamos de graça para viver a cada manhã. Amém? Então, nesse tempo, fim de ano, ânimo novo, então seja renovado aí no Espírito, em nome de Jesus. Pai, eu oro por este irmão, por esta irmã que agora nos acompanha. Deus ministrando, ó Deus, sobre eles muita graça, muita vida, para que eles, ó Deus, ao abrirem os seus olhos naturais e espirituais, eles vejam um novo horizonte de esperanças. E a cada nova manhã, eles se alimentem, se renovem, ó Deus, nesta porção que é o Senhor em suas vidas. Eu abençoo sua casa, sua família, seu trabalho, em nome de Jesus.
Amém? Ficamos aqui com mais um Culto Hope e, claro, deixando marcado já um próximo encontro. Próxima segunda-feira, meio-dia. Então, tamo junto, Deus abençoe e até lá.